Olá, gente, meu nome é Yuri Barbosa, sou professor de História. Essa é a nossa aula de Jângo Dutra, uma experiência democrática, tá? Valente ao capítulo 10 do nosso livro didático aí, para os alunos do Centro de Ensino Médio 12. O contexto aí dessa aula, né, a gente vai ter Mané Garrincha aí, né, que vai ganhar o bicampeonato mundial em 62 no Chile, né? Isso vai trazer para o Brasil uma onda, né, uma euforia positiva aí. Enquanto isso, o Brasil vai começar a viver uma experiência democrática a partir de 45, de ampliação de direitos, liberdade de expressão, imprensa, tolerância, enquanto dois grandes grupos políticos vão formar o cenário brasileiro. De um lado, o Partido Trabalhista Brasileiro e de outro, a União Democrática Nacional. A primeira liderada por Getúlio Vargas, os nacionalistas, e a segunda por Carlos Lacerda e os liberais, tá? Aí um breve quadro aí que a gente tem no livro didático com a diferença, tá, gente, de nacionalistas e liberais. Getúlio Vargas, que é nacionalista, ele vai acreditar em um Estado que deveria intervir na economia, como investidor em áreas estratégicas, por exemplo, estimulando investimento privados. O objetivo era promover o desenvolvimento econômico brasileiro, inclusive pela associação de capitais nacionais e estrangeiros. Já no caso de Lacerda, ele pensava que a economia devia caminhar com a menor interferência possível do Estado, devendo ser regulado pelas leis de mercado. Aquela tese de Adam Smith que a gente já conversou, tá, gente? O desenvolvimento devia apoiar-se nas empresas nacionais e estrangeiras. Com relação ao capital estrangeiro, já Getúlio Vargas vai pensar o quê? Que a entrada do capital estrangeiro e as remessas de lucros deviam ser controladas pelo Estado. O objetivo era fazer com que as empresas estrangeiras estivessem seus lucros no Brasil, fiquem com seus lucros no Brasil, tá? Já Carlos Lacerda, ele vai pensar o quê? Que o capital estrangeiro, capital e as empresas estrangeiras deviam ter liberdade para atuar no Brasil, inclusive quanto à remessa de lucros, ou seja, o lucro que eles vão conseguir aqui no Brasil, ele poderia também ser enviado para o exterior. Então a gente tem uma diferença aí clara também. Getúlio Vargas, que é nacionalista, vai pensar o quê? Que o lucro dessas empresas deve ficar no Brasil, enquanto Lacerda, que é liberal, vai pensar o quê? Que esse lucro ele pode também ir para fora do país, que não tem problema. E a política externa? Getúlio Vargas vai pensar o quê? Que o governo deveria manter uma posição de independência em relação aos Estados Unidos, ou seja, não escolher no meio desse conflito de Guerra Fria Estados Unidos ou Rússia, ficar independente. Enquanto Lacerda e os liberais, né, vão apoiar que o governo brasileiro se alie de forma incondicional aos Estados Unidos. Esse pensamento de Lacerda e dos liberais, ele vai acompanhar também os militares e vai acompanhar até hoje o pensamento conservador no Brasil. Existe um complexo de inferioridade frente aos Estados Unidos que sempre faz com que esses conservadores optem por esse projeto, por ficar junto aos Estados Unidos e apoiar tudo que eles estão fazendo. Isso vai ser bem ruim para a nossa democracia, como a gente vai ver na próxima aula. Então a gente vai ter eleições aí em 1945. Vargas vai convocar as eleições presidenciais e vai começar a organização dos partidos. A gente vai ter a União Democrática Nacional, dos liberais conservadores, com Carlos Lacerda, o Partido Trabalhista Brasileiro, que tem apoio do Sindicato dos Trabalhadores, o Partido Social Democrático, que reunia a elite do getulismo, o Partido Social Progressista, que só tem expressão em São Paulo, e o Partido Comunista Brasileiro, que saiu da clandestinidade e também entrou na corrida presidencial. A Justiça Eleitoral garantiu eleições com voto secreto direto. Os principais candidatos aí foram Eurico Gaspar Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes. Getúlio Vargas incentivou o queremismo, né, esse movimento popular que vai defender a permanência de Getúlio Vargas. Depois de 1945, Vargas vai apoiar o general Dutra, que é eleito com 55% dos votos, enquanto Vargas vai se eleger como senador. Em São Paulo e no Rio Grande do Sul se tornou uma figura de destaque na política nacional. Durante o governo Dutra, aí, né, a gente vai estar no meio da Guerra Fria, e Dutra vai fazer o que os liberais queriam, né? Vai se aliar incondicionalmente ao capitalismo dos Estados Unidos, representado por Harry Truman na época. Enquanto isso, Luiz Carlos Prestes vai declarar em uma entrevista, né? Luiz Carlos Prestes, aí, que é do Partido Comunista, né? Declarar que em caso de guerra imperialista entre o Brasil e a União Soviética, ele ficaria ao lado da União Soviética. Isso vai dar a Dutra uma justificativa para começar uma repressão contra o comunismo no Brasil. Em 47 ele vai romper relações com a União Soviética e no ano seguinte ele vai cassar o mandato dos parlamentares comunistas, inclusive de Prestes. A Constituição de 1946 é um texto liberal, ele é aprovado em 18 de setembro, após um intenso debate, né? Ele vai ter como característica aí a garantia da liberdade de pensamento, expressão e associação, que era negada na Constituição anterior. Vai ampliar direito de autonomia nos 3 poderes, o mandato presidencial de 5 anos, 3 senadores para cada estado e o Distrito Federal, direito a voto para todos os alfabetizados maiores de 18 anos, direito à greve, fora os setores básicos, casamento era indissolúvel, ou seja, não existe o divórcio.
Importante lembrar aí que o voto era para todos os alfabetizados maiores de 18 anos, ou seja, metade da população não tinha acesso a voto. É uma Constituição extremamente excludente, tá? Com o que diz respeito o direito a voto. Na política econômica, a gente tem o Plano SALT, elaborado por Dutra. Ele vai buscar aí investir, né, em setores básicos, como saúde, alimentação, transporte e energia. O desenvolvimento fica abaixo do esperado, sobretudo por causa da política de portas abertas a importações elaborada pelos liberais, ou seja, o Brasil está recebendo um monte de investimento externo, tá? Mas o lucro está indo para fora, aquilo que a gente viu no quadro lá inicialmente, tá, gente? Como resultado, as reservas de dólares do país vão cair de 708 milhões para 72 milhões durante o período, ou seja, o Brasil perde o seu dinheiro da poupança lá, né? Ele começa a perder o dinheiro que está sendo guardado, e isso é ruim porque vai quebrar as relações econômicas e toda sua cadeia, tá, gente? Ele cria então uma política de seleção de importações que vai restringir a importação de bens de consumo, incentiva a compra de bens de produção, equipamentos, maquinário para incentivar a industrialização. O aumento do preço do café no exterior contribui para o crescimento econômico nacional. Em 47 começa a ser medido o PIB, que cresceu 8% ao ano nos últimos 2 anos do governo Dutra. Eleições de 1950. 1950 começa a corrida presidencial aí, né? A gente vai ter as chapas sendo formadas e a TV Tupi de São Paulo vai começar a fazer a transmissão dessas eleições por meio da televisão. Sob a promessa de ampliação da industrialização de direitos trabalhistas, Getúlio Vargas vai ser eleito 48,7% dos votos válidos. O segundo governo de Vargas aí, né, ele assume o governo e busca acalmar as forças políticas do cenário nacional. Ele coloca no Ministério de Guerra Militar da ala nacionalista. Ele defende a intervenção do Estado na economia e investe na energia, transporte, portos. Fundo Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDE, que até hoje existe, né, que destina crédito à indústria. Defende o monopólio estatal do petróleo, aquela campanha "o petróleo é nosso" e "o petróleo é nosso". Essa é uma campanha extremamente famosa aí que vocês vão ver, vão terminar ouvindo falar em algum momento. A criação de uma companhia brasileira de petróleo, a Petrobras, né, que é feita durante aí esse período de Vargas, e ela vai ter, né, o monopólio da extração, refino e transporte do produto, do petróleo no país. Também vai criar a Lei de Lucros Extraordinário, que busca limitar a remessa de lucro das empresas estrangeiras. Lei que vai ser barrada no Congresso com a ajuda da UDN, ou seja, essa Lei de Lucros Extraordinários era o quê? Para barrar exatamente o que tinha rolado no governo anterior. Uma série de empresas estrangeiras vinham aqui investir no Brasil, tem um alto lucro, mas esse lucro não ficar no país, esse lucro ir para fora. Então Vargas chega e tenta manter esses lucros no país. Vargas vai adotar aí o trabalhismo, né, a estratégia de promoção de encontros, comício com os trabalhadores, né, para ele ganhar essa popularidade. Ele também vai utilizar do rádio, né, algo que ele já tinha feito no primeiro governo. E na economia, alimentos e aluguel vão subir de preço, enquanto os salários vão continuar sem o reajuste. Isso vai gerar protestos, greves e saques. Em 52 começa em São Paulo uma paralisação de trabalhadores e tecelões, a chamada greve dos 300 mil. Jango é nomeado do Ministério do Trabalho, ele negocia com os grevistas um aumento de 32% e faz uma promessa de aumento de 100% no salário mínimo. Isso, logicamente, vai desagradar o DN e os liberais, né? Junto com os militares ali, que são seus aliados. Eles passam então a exigir a demissão de João Goulart, acusado de ser simpático ao comunismo, frente à sua proximidade com a massa trabalhadora. Jango se demite, mas deixa um decreto na mão de Vargas, que em 1º de maio faz um discurso marcante, autorizando um aumento de 100% no salário. Descontada a inflação, representava um aumento real de 54% no salário do trabalhador brasileiro. O aumento salarial vai gerar uma insatisfação muito grande, né? O DN de Carlos Lacerda e seus aliados no Exército e a imprensa vão lançar uma campanha contra Getúlio Vargas. A gente tem que lembrar aqui que a UDN, Carlos Lacerda e os militares vão estar representando os grandes empresários. Se você tem um aumento do salário do trabalhador, isso significa o quê? Que o empresário vai ter que diminuir sua margem de lucro para poder pagar esse salário. Isso vai deixar os empresários, logicamente, chateados. A gente vai ter alguns jornais aí que vão apoiar Carlos Lacerda, e vai ter o Última Hora, que vai ser o que vai apoiar aí, fazer as campanhas, né, em defesa do presidente. Em 54, Carlos Lacerda é vítima de um atentado que leva à morte de seu segurança, o atentado da rua Toneleiros. Lacerda exige uma investigação do atentado pelas Forças Armadas, que abre um inquérito policial militar na base do Galeão. Esse inquérito ele vai ficar conhecido como a República do Galeão, né? E vai concluir que Gregório Furtado, chefe de segurança de confiança de Vargas, havia sido o mandante do crime. Lacerda vai aproveitar da situação de instabilidade política e vai defender o golpe militar. Em agosto de 54, oficiais da aeronáutica exigem a renúncia de Vargas por meio de um manifesto e recebem apoio de generais do exército. Em meio à crise, evidenciada na imprensa, inimigos poderosos e falta de apoio dos militares, Vargas recolhe-se aos seus aposentos e em 24 de agosto de 54
dispara um tiro sobre seu próprio coração. Saiu da vida para entrar na história. Sua carta de suicídio foi transmitida em todas as rádios, gerando diversas revoltas pelo país contra rádios, jornais e embaixadas, como a dos Estados Unidos, levando Carlos Lacerda a fugir do país e frustrar seu golpe militar. Sua morte garantiu a manutenção da democracia no Brasil. Aí eu botei para vocês um trecho da carta de suicídio de Vargas, e é interessante para a gente perceber o contexto, tá, gente? Vou ler só uns trechos aí. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenam-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam, e não me dão o direito de defesa. Meu sacrifício vos manterá unido, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota do meu sangue será uma chama imortal na nossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com perdão. E os que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a minha vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Eu vos dei minha vida, agora vos ofereço minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Carta aí, Testamento de Getúlio Vargas, de 23 de agosto de 54. O vice de Vargas, após o suicídio, o vice de Vargas vai assumir o poder, Cafá Filho. Ele promete eleições presidenciais democráticas e nomeia políticos da UDN para os ministérios. Em 55, ele vai promulgar a Instrução 113 da SUMOC, da Superintendência da Moeda e do Crédito, que vai facilitar a entrada de capital estrangeiro no país, atraindo estrangeiros e incentivando a industrialização. Para a oposição nacionalista, essa SUMOC era negativa, já que ela fazia o que? Ela desnacionalizava a economia nacional. Com eleições marcadas para outubro de 55, a corrida presidencial começa a se desenvolver e o PSD vai lançar a candidatura do ex-governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, o JK. O PTB de Jango lançou apoio ao JK, que tem como adversário a UDN e o militar egresso do movimento Tenentes de 30, o general Juarez Távora. JK vai vencer por uma margem de 6% de diferença, o que leva a oposição a questionar as urnas que vão buscar e pedir a posse de JK, acusando de fraude e chegando a pregar o golpe militar como solução, tal qual fez Carlos Lacerda. Café Filho tem um ataque cardíaco e Carlos Luiz, presidente da Câmara dos Deputados, assume a presidência. Ele era favorável aos golpistas que queriam impedir a posse dos eleitos e as forças armadas estavam divididas entre legalistas e golpistas, gerando um ambiente de tensão. O general Lott assume a defesa da legalidade, garantindo a continuidade da democracia com a posse de JK e Jango. O governo de Juscelino Kubitschek. JK vai assumir em 56, ele vai suspender o estado de sítio, a censura à imprensa, buscando administrar os conflitos e dialogar com o Congresso, atender às demandas sociais e promover o desenvolvimento econômico, tudo dentro da legalidade, O que contribuiu para que ele concluísse seu mandato. O plano de metas dele, de 50 anos em 5 JK, ele propagava o otimismo, pelo país, e ele buscava fazer investimento em 5 setores básicos energia, transporte, indústria e educação. O plano tinha 30 metas, a 31 foi a construção de Brasília, que devia servir como uma integração, uma síntese dessa integração dos setores e do projeto de Brasil que ele está criando. Brasília serviria como uma cidade de exemplo, do que seria esse novo Brasil que está sendo formado, tá, gente? Tem a ideia do desenvolvimentismo aí, tá, gente? O JK vai buscar atrair e liberar a entrada do capital estrangeiro, além de estimular a sua associação ao capital nacional. O Estado vai investir no avanço da indústria pesada e energia, possibilitando o avanço da industrialização. Ele vai facilitar a importação de máquinas e equipamentos por meio da isenção fiscal, por exemplo. E isso vai propiciar que empresas multinacionais façam uma grande produção de bens duráveis, Esses bens duráveis são o quê? Automóveis, televisões, geladeiras, A gente vai ter Volkswagen, General Motors se instalando na região do ABCD paulista, Fazendo que a região aí comece a acumular, a partir daí, um grande número de funcionários. O JK vai investir aí também na construção de siderúrgicas, hidrelétricas, rodovias, portos para o escoamento da produção. O governo JK aí foi de grande crescimento econômico, acompanhado de um aumento da dívida externa e da inflação. A gente vai ter um processo de migração para o centro-sul também, gente? O desenvolvimento industrial, concentrado nesse eixo centro-sul, vai gerar o quê? Um aumento nas diferenças socioeconômicas dentro do país. Essa concentração de riqueza vai levar esses trabalhadores do campo a migrar para essas regiões em busca de uma vida melhor,
Então a gente vai ter muitos nordestinos e muitos mineiros, por exemplo, migrando aí, tanto para Brasília quanto para a região de São Paulo, por exemplo, no famoso pau de arara aí. A gente vai ter eleições presidenciais de 60, né? Ao final do governo JK, a gente vai começar essa corrida presidencial. Ela começa com a candidatura de Jânio da Silva Quadros, do Partido Trabalhista Nacional. E a gente vai ter a união PTB-PSDB lançando Teixeira Lott e João Goulart. Eles vão encarar aí um discurso autoritário, moralista e carismático de Quadros, né? Que vai ganhar o povo por meio de comícios, né? Ele vai para esses comícios com as roupas amarrotadas, levando sanduíche mortandela, cabelo despenteado. Ele leva uma vassoura na mão, né? Prometendo varrer a corrupção. Ele lembra muito a última campanha presidencial aí, né? A gente tem essas figuras que aparecem como messias, né? Que vêm como salvadores aí, né? E que vão se apresentar com simplicidade, mas que tudo isso é uma propaganda que está sendo feita. Ele vai vencer as eleições, 48% dos votos. Seu adversário Goulart é eleito como vice dele. Isso era permitido no sistema da época, tá? Você podia votar para presidente uma pessoa e votar para vice-presidente outra. Então, não eram cargos ali que eram ligados, tá? Você podia ter o presidente de um partido e o vice de outro. O governo Jânio Quadros, ele é autoritário, né? Ele vai se manifestar na prática, né? Por meio da política dos bilhetinhos, por exemplo, onde o presidente mandava ordem para os seus ministros e funcionários, né? Ele botava um papelzinho e falava o que eles tinham que fazer. Também não se relacionava muito bem com o Congresso, né? Para ele, o Congresso era um clube de ociosos. Ele vai deixar de lado aí algumas questões importantes de governo para pensar em outras menores, como por exemplo a proibição da rinha de galo, do funcionamento de jockeys, do uso de lança-perfume nos carnavais e do uso de biquíni nas praias, né? Ele vai buscar moralizar o serviço público, aplicando o controle da folha de pontos, o fim do uso dos carros oficiais no final de semana, fiscalizando prova de concurso, dando fim à nomeação por troca de fidelidade partidária. Ele vai atingir assim, muitas pessoas do clientelismo urbano, muitas pessoas dessa elite urbana que está sendo formada, tá, gente? Aumentando ainda mais o seu isolamento político. A partir do momento que ele vai contra as pessoas poderosas, aí, pessoas com dinheiro, ele vai ganhando inimigos de poder, isso vai isolando ele politicamente. Na economia, ele busca conter a inflação, cortando subsídio ao trigo e petróleo, isso vai fazer com que haja uma elevação de 100% no preço do pão, das massas e da gasolina. Ele também vai cortar regalias de salários de servidores públicos, consegue assim ganhar a confiança do Fundo Monetário Internacional para renegociar a dívida externa, né? Dívida externa que está sendo feita aí já algumas décadas atrás, já, provocando uma recessão econômica, queda do emprego e na sua popularidade, claro. A sua política externa é a chamada PEI, né, a política externa independente. Ele visava que ele tinha um discurso crítico em relação aos Estados Unidos. Ele defendia a independência do Brasil frente ao conflito da Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Buscava reater as relações com a União Soviética, que tinham sido rompidas por Dutra. Condenava o bloqueio econômico a Cuba, desde 62, e solidarizou-se com o movimento de independência e descolonização da Angola, Moçambique, além de criticar o apartheid da África. Em 61, no Distrito Federal, a gente vai receber o Che Guevara, que vai receber a Gran Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul, que vai simbolizar aí uma honraria da nação brasileira, assim como o cosmonauta Yuri Gagarin, da União Soviética, né, que vai levar uma carta para Nikita Khrushchev, um dos líderes da União Soviética e do Partido Comunista. Essa opção pelo socialismo, esse diálogo, essa aproximação com o socialismo e com a União Soviética, logicamente vai gerar uma reação dos conservadores. As forças armadas pró-Estados Unidos e civis liderados por Carlos Lacerda aí vão começar a acusar o presidente de comunismo e de agir como um ditador. Para surpresa de todos, Jânio decide renunciar ao seu cargo de presidente em 61, o que muitos vão interpretar como uma tentativa frustrada de Jânio de dar um golpe, de legitimar uma possível ditadura. Ele esperava que a população, com essa renúncia, que a população fosse e pedisse que ele voltasse, algo que não aconteceu. E ele, a partir dessa volta, dessa suposta volta, ele iria começar uma ditadura. Então, como a população não apoia ele acaba, enfim, simplesmente renunciando e vai sumindo do cenário político. Jango vai subir ao poder, né? Ele está lá na China, em uma missão diplomática, ele vai voltando e durante essa volta dele existe todo um debate, né, sobre dar ou não a posse para Jango. A gente vai ter empresários nacionais, estrangeiros, militares e aliados ao DN contrários a essa posse. Líderes de vários movimentos sociais, parlamentares e alguns governadores vão ser favoráveis às posses, vão ser os legalistas, né? Ou seja, que o texto constitucional, que a lei seja cumprida e que ele assuma, né? Leonel Brizola vai liderar um movimento democrático em defesa da posse de Jango
em volta de uma rede de legalidade que ganhou apoio de militares como o general Machado Lopes do Exército. Em meio ao conflito, é proposta uma solução conciliatória, o parlamentarismo, onde o chefe de governo é o primeiro-ministro e não o presidente, o que diminui o poder de Jango após a posse. A emenda que instituiu o novo sistema previu o plebiscito sobre o assunto, que aconteceu em 63. A maioria dos eleitores disse não ao parlamentarismo. Jango vai retomar a chefia do governo em meio à inflação em alta, gerando tensão social. E em 63 a gente vai ter esse plano trianual, que é as chamadas reformas de base, né? O economista Celso Furtado, ministro do Planejamento, vai fazer esse plano. Ele tinha aí uma série de medidas impopulares, dentre elas o controle dos salários, a restrição de crédito ao setor privado, imposto progressivo. Quanto maior a renda, maior a alíquota do imposto. As reformas de base visavam uma mudança agrária, administrativa, bancária, tributária, eleitoral e educacional, medidas populares que levavam a uma divisão da população entre favoráveis e contra essa reforma. Favoráveis à reforma era quem? Os movimentos sociais, o movimento estudantil, Juventude Operária Católica, Juventude Universitária Católica, organizações de trabalhadores como o Comando Geral dos Trabalhadores, as Lindas Campesinas. Então a gente vai ter uma série de movimentos sociais favoráveis a essas reformas, já que vai propiciar, né, uma melhoria para todos esses setores. Contrários a reformas quem? Os grandes empresários, o alto clero, os oficiais das Forças Armadas, a grande imprensa, alguns institutos, como o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que vão defender aí os estadunidenses, né, já que eles dependem até do financiamento dessas empresas. Esses contrários a reformas vão juntar um fundo aí e vão fazer uma grande propaganda de massa contra o governo Goulart, tá, gente? Eles têm dinheiro para investir e a gente tem também a grande mídia aí contrária a essas reformas. As reformas vão ser rejeitadas no Congresso, o presidente vai aumentar sua proximidade com as camadas populares por meio de comícios, então. Em frente à Central do Brasil, em março de 64, acontece um dos maiores. 300 mil pessoas vão comparecer ao evento, onde João Goulart vai anunciar dois decretos de forte impacto social. Ele vai anunciar, então, a nacionalização de refinarias de petróleo privada e a desapropriação para fim de reforma agrária de 100 hectares de terras situadas às margens das rodovias federais. A gente está falando aí de nacionalização de refinaria de petróleo, ou seja, as empresas norte-americanas, as petrolíferas que queriam vir para cá e que não tem um alto lucro, não ia ter esse lucro. Isso, logicamente, vai deixar os Estados Unidos com o pé atrás, não vai agradar os Estados Unidos, assim como não vai agradar os empresários do Brasil que colaboram com esse empresariado norte-americano, com os políticos do Brasil que colaboram também com esses empresários norte-americanos. E a gente tem também a desapropriação de terras, a reforma agrária. A reforma agrária gera muito medo em quem? Nos grandes agricultores, nessas famílias, nessas oligarquias que são aí proprietárias de grandes faixas de terra. Muitas dessas famílias que têm grande faixa de terra, elas não aproveitam todo o solo que são proprietários, mas eles têm a posse da terra. A reforma agrária é para quê? É para que essas terras que não têm utilização, que elas vão para a mão de pequenas famílias, que as famílias, pequenos produtores, têm acesso à terra para poder ter uma produção. A gente tem que lembrar também que essa pequena produção da agricultura familiar é a que mais supre as cidades, tá, gente? É a que supre as feiras, por exemplo, tá? Não é essas grandes monoculturas de soja, por exemplo. Essas aí elas vão servir para produzir o óleo de soja, por exemplo, mas não é o que vai alimentar todo mundo. Quem alimenta isso aí é a agricultura familiar, são os pequenos produtores que vão produzir as pequenas coisas, tá? Em resposta a esse contexto aí de conflito aí, a gente vai ter a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, uma reforça das manifestações pró-Jango aí, né? A oposição vai organizar em março uma marcha em São Paulo que vai reunir 300 mil pessoas também. Vai reunir o alto clero, associações empresariais, representantes do governo, manifestantes que vão pedir a derrubada do presidente, gerando um clima favorável à deposição de Goulart. Em abril de 64, então, a gente vai ter o golpe aí. Jango reuniu inimigos na política, militares e empresários, o que vai gerar uma crise econômica e uma radicalização política e ideológica, isolando o presidente. Após um ato de rebeldia de marinheiros, ao qual militares da alta patente esperavam por punição, o presidente resolve anistiar e perdoar os rebeldes. Isso foi interpretado como uma queda da hierarquia militar. Era o que faltava para uma ação golpista. Com o apoio de empresários dos Estados Unidos, militares entram em ação enviando tropas para a capital, enquanto políticos dão como vago o cargo de presidente, executando um golpe civil-militar que dá início à ditadura militar no Brasil em 1º de abril de 64, marcando o fim da democracia iniciada em 45 sob a justificativa de uma ameaça comunista e subversiva, com participação direta de capitalistas em meio à Guerra Fria. Esses capitalistas aí são quem, gente? Não só os empresariados, mas também a CIA.
Em 2018 a gente vai ter diversos arquivos da CIA revelado aí que vão mostrar como a CIA colaborou com a tortura e o assassinato nas ditaduras militares, tanto do Brasil quanto da América Latina. A CIA vai dar tanto aula teórica quanto prática dessas torturas. Também vai fazer a formação ideológica, essa formação ideológica que vai sustentar a teoria dessas ditaduras, tá? E a justificativa moral para elas. As investigações a partir de 2008 então vão provar a participação do alto escalão brasileiro aí, do governo brasileiro, junto a esses estadunidenses aí, o que prova uma consciência deles sobre os processos, né, de crime contra a humanidade cometidos durante a ditadura militar e nas Américas Latinas, né? É isso, gente. Aí por último a bibliografia que eu utilizei para fazer a aula, tá, gente? Botei aí um museu para vocês do Getúlio Vargas, botei aí algumas produções de audiovisual que tem do período. Tipo, o mais novo aí é o filme do Getúlio, que foi lançado recentemente. Botei aí algumas músicas aí, tem uma playlist de músicas do Getúlio Vargas no Memorial da Democracia, são músicas bem interessantes, vocês darem uma olhada para entender o contexto. Deixei também a Carta Testamento de Getúlio Vargas aí para quem quiser ler ela na íntegra, tá, gente? Além da Constituição de 46, que vai mediar todo esse período democrático. De Dutra a Jango, uma experiência democrática. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.